Você acha mesmo uma boa ideia? Dizia Helena, em profunda confusão. Naquele segundo, não fazia ideia do que seria certo. Acho que você tem razão. Dizia Tom. E o segundo se foi, substituído pelo terceiro, e o quarto segundo de tempo infinitamente. Sim, acho que é mais sensato. Assim, você vai ter tempo para pensar. Balbuciava deitado ao lado dela, com o braço pesando a testa. Repousava, obtendo relativo conforto, apesar das múltiplas torções que seu corpo adquiria adaptando-se especificamente ao ínfimo canto de cama macia que lhe sobrava. Não se entendia muito e logo trocava para uma outra posição, não menos disforme. Em meio ao seu desconforto, Helena abraçava-o ternamente, ainda pensativa, buscando algo de certo em que se apoiar. Segunda-feira. Com o plano em prática, Antônio relembrava inúmeras vezes o diálogo de domingo à noite. O beijo na testa, as mãos trêmulas e débeis, os pés frios como os pensamentos, a insegurança como que pedrificada. Às 9 acordado, sentado em sua cama sem lençóis, como de costume. Assunto este que, sem dúvidas, renderá todo um capítulo, um imenso capítulo, dedicado, completo, a transcrever-lhes a imundície dos hábitos nada higiênicos de seu protagonista que agora se encontrava com o travesseiro mal vestido sobre o colo. O frio havia se instalado em suas costas nuas durante toda uma noite, o que lhe incomodava um pouco, mas menos que as palavras doces da amada, que a memória insistia em afirmar com árdua aspereza de novo e de novo. Com efeito, passara o dia entediado. No escovar dos dentes brancos, encarava o espelho como quem busca conselho, sem resposta. Um vacilo, pasta de dentes pelo chão. Seu piloto automático lhe negava um dia comum e fazia questão de lhe recordar os pesadelos com pressa. Na leitura do livro eterno, sobremesa de cada almoço, em soço almoço, em sossa literatura barata, vendida a preços caros. Belas edições de bons editores dedicados a editar pelos produtos carregados e não tão bela literatura ficcional ou ridiculamente romântica. Antes poemas improvisados de vocabulário pobre e sinceridade ardente publicados nas ruas e avenidas. Ao longo da tarde, na atividade esportiva que elegera para a vida, pingava a bola com o mínimo interesse, religioso como o cristão que reza antes do almoço, cumprindo com seus deveres, ignorando seus motivos. O basquete era sua religião física. Poderia ele chutar uma bola, raqueteá-la, ricocheteá-la, mas se contentava em pingá-la sem cessar. A arremessava como se não desejasse sua volta. Ao atravessar a rua, olhava para os dois lados. Em ambos encontrava o tédio. De modo que um dia 17 de um mês qualquer não passasse de data comum, desimportante, desinteressante. Seu tédio fundia-se deliberadamente a uma ansiedade nova, nunca antes vivida por Tom. Entre os amantes, um silêncio apavorante, como que um vulto maníaco, por sobre as sombras de toda parte, a encarar com os maiores olhos possíveis, de perto, suas vítimas. Terça-feira. Ódio. Por ele, por ela, por todos. Antônio não mais operava. Cercava a si mesmo e fugia, e tornava a cercar-se em confusão. Fugia para longe, fugídio e veloz,
galopava por sobre colinas imaginárias de toda e qualquer tolice que pudesse ocupar sua atenção. Fugia e fugia, só para mais tarde cercar-se novamente. Todo e qualquer assunto por sobre qual usasse de transporte o levava, sem celas, sem estribo, por longos caminhos, desembocando sempre em seus próprios demônios. Fugia e fugia sem descanso, fugia e fugia até suar, e cercava-se novamente de si mesmo, em roda, uma porção de outros Antônios que, com as mãos na cintura, se punham a aguardá-lo, o Antônio faltante, para que, então juntos, pudessem deliberar seus assuntos de primeira importância. Era então assim que os enxergava, vagamente, de longe, ainda em miniaturas eretas, preparando seu cerco. Dava meia volta se o transporte permitisse, ou, quando não, o substituía por novo cavalo assunto e tornava a vagar por novas tendências e aspectos filosóficos interessantíssimos, apenas para cercar-se em uma nova ocasião. Quando cercado, fugia. Quando fugia, cercava. Ódio. Quarta-feira. Se acalmou, enfim. E acalmado, pôde agora dispor-se a travar com os demais que lhe habitavam a mente e decretar qualquer decisão que fosse razoável. Tom aconchegou-se ao cerco e, antes tarde, sentou-se ao chão em meditação profunda, ao que foi que imitado por todos os demais. Tudo em sua cabeça. Naquele dia, Antônio acordou bem, muito bem. Caminhou poeticamente até a faculdade. Sentou-se anatomicamente à cadeira. Assistiu laconicamente à aula hermética de ética. Tudo lhe parecia agradável. Ironicamente agradável, de maneira a ativar um certo senso de perseguição em Tom. O mesmo tom calmo do primeiro horário das aulas, agora se punha em questionamento. Como poderia ele gozar de tamanha calmaria e resignação? Seria isto justo, afinal? Era, portanto, esperado que sentisse tamanha plenitude? Estas questões se somavam e cresciam exponencialmente em seu interior, fazendo com que apitasse as narinas em cada expirar, como uma cafeteira italiana em fogo alto. Antônio movia as pupilas da esquerda para a direita, sem se demorar em nenhum dos polos. Antônio assoviava sem perceber, arrebatado em confusão. Antônio, aos poucos, execrou-se em dúvidas irrespondíveis. Mais tarde, faltou a aula de fundamentos, pois lhe foi fundamental escapar. Sentado, escreveu algumas linhas em inspiração falsa que inventou para se sentir melhor. Viu os pássaros negros, as rosinhas brancas, um cacto que não fazia sentido naquele cerrado. Coisas do homem, pensou. E aquele cipós escuro em que via beleza singular. Viu no cipó oportunidade perfeita para desbravar colinas prontamente, e Celery terminou os preparativos e suas bagagens, pronta a cavalgar o próximo cavalo assunto que lhe cruzasse o caminho. Sabem o que dizem sobre os cavalos que lhe passam selados, correndo a um braço de distância, não é mesmo? Era aquele cipó o seu mais valioso bem, o item de seu meio em que mais depositava a esperança, e também seu cavalo assunto favorito. Quando se era preciso escapar, o cipó reluzente tornava-se seu próprio escadofax, pronto a desbravar todas as colinas de seu próprio condado. Seria ele seu próprio Mithrandir? Era belo e sublime, tal cipó, simples cipó que existia. Apenas existia em consonância com as leis sucintas e incompreendidas da natureza.
considerava-o seu. Nunca o tocara. Nunca o havia tomado pelos braços e levado para sua casa. Jamais declarara sua posse. E ainda assim era seu, sem deixar de ser também de outro, e de outra, e de outrem. Nunca havia apreciado sua beleza de perto. Nunca o havia sentido o aroma. Entretanto, podia supor um odor mediano para forte de mato. Seu repertório de desígnios aos mistérios do olfato era limitado, e mato foi toda a vastidão de adjetivos que encontrou para o cheiro que havia imaginado. O cipó lhe tomava a atenção de forma obsessiva, e Antônio escorregava pelo banco em direção ao chão, sem perceber, como um peso morto, cortado a machado e depositado no banco, posto sentado sem firmeza, escorregante sua condição. Elucubrava e falecia vertiginoso Antônio, até que cercou-se uma vez mais e, disposto a fazer desaparecer o cerco, tomou a mão do ser mais próximo. Parou o andar, deu o gado de uma senhorinha que passava, em óculos gigantes e caderno debaixo dos braços. Abriu a boca para gritar socorro, e o que saiu foi nada mais que um breve questionamento corriqueiro, mas inusitado. Moça, você acha esse cipó bonito? Questionava sincero, e não admitia ser mal compreendido ou tomado como um gozador barato, abordando civis por puro deleite cômico. Fazia sua questão valer e, de olhos sinceros, mostrava o seu apreço por tal cipó. Olha, tem muita coisa bonita por aqui, mas este cipó... Recebeu sorriso sincero e confuso. Recatada, a tal senhora escapuliu-se prontamente de questão tão espinhosa. Teria ela estômago o suficiente para atestar a uma mãe o fracasso do filho? Poderia uma abatida criatura atestar a indiferença que provocava um singelo cipó, ainda menos belo quando cercado de vasta vegetação? Era a quarta pessoa interrogada, a quarta pessoa que não via beleza nos cipós marrons, verde amarronzados, que sejam, nem mesmo um cipó furta-cor despertaria qualquer sinal de afeto, pior para os olhos que não veem. E Antônio, que via tão bem cipós cromáticos, o que não via? O que deveria ver? O que enxergava de encantador a delgada senhorinha? Quinta-feira. Neste dia, neste belo dia, o inesperado aconteceu. Talvez o único sentimento que Antônio não calculara a possibilidade de sentir durante toda essa semana, agora emanava em demasia, desprendendo-se de cada um de seus poros. O medo. Sentia medo, e sentia um bom tanto deste. Antônio, naquela quinta-feira, temeu em grandes porções. Receava por seu futuro com Helena. Seu relacionamento, de repente, podia encaminhar-se para o fim. Poderia, assim, findar ali mesmo, no fim daquela maldita semana. Temeu por sua felicidade, por sua confortável e benéfica relação. Temeu por Helena. Não suportaria que seu amor escolhesse a tristeza, a solidão, ainda que momentânea. Temeu pelo seu passado com Helena, que estava prestes a se tornar potencialmente em vão. Temeu pelos seus planos que já traçados, quando realizados, tão bons seriam. Digo, serão ainda, com alguma sorte. Poderia mesmo Helena carimbar um final em sua história compartilhada? Lidaria bem com a nova situação? Helena tiraria proveito e renovada alegria de sua próspera solitude? Melhor será deixá-la caminhar por sobre o globo desacompanhada? Ou mesmo em nova companhia? Tom
estremece ao conceber possibilidades múltiplas. Quão vasta é a vastidão de todas as factíveis versões de uma mesma história. Esgotariam-nas a mente que fosse teimosa o suficiente para, sem repouso, elucubrar-se em cada uma delas? Encontraria então a melhor solução com o auxílio da lógica, da ética, da matemática regente do universo? Ou cairia em novas dúvidas num surto seguido de derrame pensativo, e as ideias escorriam-se por suas orelhas já frias em óbito? Helena valeria o seu óbito? Qual era o esforço a ser dinamizado? Qual era o dragão a ser derrotado? Tom, com a ajuda de seus Antônios interiores, poderia ceifar-se-lhe a cabeça monstruosa e reduzir uma besta colossal em espetos de churrasco? E no caso de um abismo social e filosófico, 10 vezes menor e 15 vezes mais ameaçador que o maior dragão de fogo? Mas, afinal, os dragões não existem, pensava Tom. Então o que se há para temer? Qual é a rocha que lhe bloqueia o passo? E pensava, temeu por perder o sentido da vida e a coragem que nunca teve. Temeu e teme quem sabe até hoje. Seus dragões, cada vez maiores, lhe encaram do outro lado do cânion. Antônio se amedronta e, quando não se vê atado a um palmo da resolução, se vê cercado por Antônios, por Helenas, por famílias, futuros, fracassos, vazios. Teme mais que tudo procurar por seu abismo e seus dragões, por toda parte, e encontrar apenas chão de terra a se caminhar, um horizonte terrivelmente plano e esvaziado a perder as vistas. De duas, uma. Seria então extremamente feliz e completo, no vazio, ou desesperadamente sem escolha, no vazio. Por temer, delirou, por delirar, deliberou. Chega, e pondo fim no dia, dormiu. Aliás, deitou-se à cama e por lá foi torturado novamente pelos lençóis, ausentes há meses, que lhe fazem pensar e pensar por horas sem fim. Quantas 1000 horas se gasta por noite pensando no dia? Sexta-feira. Finalmente, a tão tarde sexta-feira se fez presente. Os 5 dias da semana maldita haviam passado com o pesar dos sentimentos doentes, diagnosticados com elefantíase, obesidade mórbida e fadiga. Tudo culpa do açúcar, diga-se de passagem. Enfim, sobrevivera, para ver o próximo capítulo. Chega a mensagem em seu aparelho celular. São 9h30. O sol não aguentou esperar e partiu por volta das 6. Essa hora estaria longe, deixando Tom sozinho em direção ao destino. Caminhando lentamente, se aproximava da porta de Helena, nervoso demais para lembrar se ia contra ou a favor do vento, e confuso demais para saber se ia contra ou a favor de sua vontade. Estava só, e é só que se vive os piores momentos. Bateu a porta. Silêncio. Bateu novamente. Sentiu uma breve crise existencial, de 4 segundos e meio. Chegar e partir. Lembrou-se das refeições do dia anterior nos outros 2 segundos. Se recordou de uma infame brincadeira e admitiu que perdeu. Pensou no derretimento das geleiras e tentou confirmar se roxo era sua cor favorita novamente, pois nunca fora muito certo disto. E, no entanto, maçanetas são barulhentas, não? Toda sorte de sons ignorados, quando em silêncio absoluto têm a rara oportunidade de se exibirem, imponentes. Efêmero poder concedido. A porta se abriu, subitamente. Antônio voltou a si novamente. Acordou sem dormir. Cumprimentou a mulher, sentiu
seu bom cheiro ao pescoço e o toque suave de suas mãos ao rosto da barba mal feita. Helena sempre fora muito cuidadosa e delicada. Pelo visto, não mudara em 5 dias. Que dias! E que donzela, Helena! Ah, Helena, musa de vasto espectro do pensamento de Antônio, razão única de sua felicidade. Seu amor, doentio, beirava a insanidade, de modos insalubres com todas as suas forças. De aparência inesgotável, amava a Helena. Pouco mais de 1000 vezes ele havia feito, a ela, juras de amor. Helena era esplendidamente bela e inteligente, capaz das mais velozes percepções. Poderia, ela, compreender mensagens claras e bastante complexas a partir de singelos e despretensiosos motivos. Como que sem esforço, via nisso e naquilo outro uma variedade de dizeres e preceitos que nenhum outro, o mais letrado, poderia observar. Tinha o branco dos olhos mais brancos e negro dos castanhos, sempre mais claros sob a luz. Tinha um leve névoos ocular, seu único defeito estético, o que lhe dava renovado toque especial, em opinião de Antônio, mas que de fato fazia com que nada escapasse a seu olhar enevoado. Seu corpo longevo fazia inveja às mais corpulentas, e suas graciosas curvas, na certa medida, torturavam as ganâncias das mais delgadas. Sua face angelical, de curvas, agora desmedidas e acentuadas. Um anjo negro, uma ninfa escura, um hibisco negro, delicado. Grandiosos seus lábios, ainda maiores seus dizeres, ambos dignos de atenção. Galante o seu andar, detinha a leveza de um elfo e a bravura de uma mulher. Sim, uma mulher mesmo. Formosos os seus cabelos pendiam de seu topo como alpinistas satisfeitos em descida, após escalar seu maior pico, sua maior aspiração. Completa. Tudo isso aos olhos de Antônio. Esta era Helena. Enfim, sentaram-se à cama, que em conformidade ao resto de suas instalações se apresentava impecavelmente limpa e ordenada. Era vívida e confortabilíssima. Extremo era o seu contraste para com os lençóis de outrora, aqui citados. No momento em que tocaram a leveza dos lençóis bem postos, a realidade se fez dúbia. Uma espécie de universos paralelos se abrira em direção opostas àquele que Antônio costura viver todos seus 20 e tantos anos. Eram elas, as realidades, ironicamente relacionadas e parecidas. Tom estava perturbado com o surrealismo. Zangava-se, pois odiava a ficção científica e parecia extremamente malfazejo o capricho da aparição de uma repartição de realidades, destas em plena sexta-feira. A contragosto, podia enxergar 2 realidades simultâneas. Absurdo! Um completo absurdo! Inacreditável! Perdeu metade das palavras da amada, que parecia não compartilhar da mesma experiência. Portanto, não via motivo para não iniciar seu discurso. Tom buscou pelo foco, que deveria boiar por sobre o oceano de suas falhas capacidades cerebrais. Não sem esforço, canalizou sua atenção em Helena, principalmente em seus lábios espessos, e agora em tons de esmeralda. Passara por muito para agora perder o crivo em busca de compreender o que se passava, de forma que aceitou as 2 realidades com resignação estupenda. Na primeira, Helena lhe jurou amor eterno, o abraçou e atingiu sua própria cama com as lágrimas do futuro marido. Findou-se a realidade como se ali acabasse um breve relato, feliz tanto que adocicou a saliva, antes ácida, de Antônio, que, se pudesse compreender a dimensão desta realidade, a agarraria selvagemente. Se fora tão repentina, deixara-lhe deliciado e esperançoso,
não despediu-se e encerrou-se sem ao menos sanar algumas de suas dúvidas primeiras, seus pormenores desconhecidos, seus motivos inequívocos, suas maneiras incompreendidas, sua veracidade duvidosa. E partiu, esvanecendo-se como rasgada foice, neblina. Noutra verdade, a que mais me agrada, Helena se encheu de motivos, de bons motivos. Justificou seu amor opcionalmente incompleto. Sua sabedoria dizia que o fim era iminente e tendencioso à dor. Antônio, enquanto o ouvia, sentia o baque de uma porta se fechando em seu nariz. Era agridoce, a doçura se tornando amarga no fundo da boca. A vida se ia entre as paredes do quarto. Vertia-lhe a testa o fluido vital. Os 5 sentidos tornavam-se 4, 3, 2. Como uma família de idosos a despedir-se dolorosamente, vendo o legado de um sobrenome obliterar-se. Tudo aquilo que de alguma forma fosse a concretizada alegria, outrora escondida por entre vestidos festivos e em cima dos armários, dividindo o espaço com as poeiras que o tempo aloja cuidadoso. Sumira. De um minuto ao outro, o tempo que põe poeira ao lado da memória, parado. Pela primeira vez, e não última, Antônio não foi sincero com Helena, quebrando assim o juramento nunca selado, mas assumido. Reiniciando a contagem do tempo, Antônio ciciava com um só propósito: minimizar o sofrimento de Helena, escondendo o seu. Eufemismo sentimental preservou-a de suas lágrimas. Antônio, em sua covardia, afirmava sua ideia fixa. Ensaiou um sorriso desconfortável. Levantou-se com a força de vontade que não tinha. Retirou-a de um estoque de emergência bancária de energia, criando ali sua dívida de empreendimento dos covardes. Na mente, agora oca, ecoava a frase: serei sempre sincero com aquela que me ensinou a sê-lo. Observação elaborada no dia em que conhecera Helena. Nunca dita, nunca afirmada, mas jurada. Com seu juramento quebrado, balbuciou algumas torpes sentenças com significado afirmativo, e enaltecendo a capacidade de previsão de catástrofes da ex-namorada, saiu sem nunca se despedir propriamente. Sábado. Pela manhã o telefone toca. Seu dilintar ominoso evocava toda sorte de negatividades. Serviu muito bem o despertador. Helena acordara e já havia passado a hora do café, e apressada aproximava-se a hora do almoço. Pelos ponteiros era 1h46. Já para Helena era hora de lamentar-se. A jovem delicada e decidida, agora quebrantada e desiludida, demonstrara firmeza grande ao confrontar sua opinião concisa e direta para com Tom, de forma que poderia lhe parecer que o preparara uma arapuca das boas, quando em verdade sua firmeza excessiva fazia por esconder subterrânea indecisão feroz. Ignóbil sem pretensão ao ferimento, mas ignóbil, talvez. Fora a saída que lhe arrumara para tal semana, que lhe fora apresentada como uma decisão devera sensata e cortês, quando em verdade fria e fadada ao desjuízo. Desabava, então, por lágrimas. Não há hora melhor que agora para chorar. Não existe lugar melhor que o aqui para recolher-se em posição fetal. O gancho, agora largado ao chão, como que, pagando pela desgraça de ontem, sentia saudades do telefone, molhado em lágrimas, cada qual mais velozes que a anterior, buscando distância dos olhos hidrantes de Helena. A mesma saudade que um dia Helena sentiria de Tom. Seu óbito confirmado. Na madrugada, a janela aberta e ninguém dentro. A porta trancada.
aberta com muito esforço mais tarde por um perito. Tom saíra pela janela do segundo andar. Voara por um tempo, na plenitude anterior à morte, até que sua cabeça conheceu o chão. Não teve leve quando deitava a tomar sol. Dormiu. Acordou lá. Isso, exatamente lá, naquele lugar, onde alguns chamam de inferno. Deitado, com dor de cabeça e cabeça partida, sentou-se em gesto mínimo, onde alguns nomeiam purgatório. Olhou e o reconheceu como tal. Aquele mesmo lugar onde alguns dizem ser um vale, o Vale dos Suicidas. Veja você que bênção ter logo um local onde se pode comprazer-se de outros desafortunados, exilados, que escolheram, vez ou outra, por falta de escolha, execrar-se com covarde valentia. Lá se pôs de pé. Logo ele, Antônio, que não tinha um nome para aquilo, sentia o local como o próprio inferno, reconhecia o recinto como purgatório em si. Não via ele diferença alguma de onde estava para com o bendito vale. E ainda assim, não lhe surgiu nome algum para descrever-se. Nome nenhum lhe dava resposta à jornalística pergunta: onde? O que de fato via era um viaduto. São Paulo, inconfundível capital. Mendigos de aparência multiforme, com ou sem suas pernas, mãos e vísceras dentro ou fora do corpo, a sorte de seus observadores. Grafites em seus muros estendiam-se por toda a área. Desenhos que resumiam motivos felizes, encantadores, até mesmo dançantes, por se dizer. Como se contrapusessem a morte que lhes rodeava efocando a vida. Finalmente pipocou-lhe na cuca, rachada, a palavra derradeira: inferno. Por instantes se indignou do seu inferno ter São Paulo na essência. Seria de qualquer forma uma alegoria justa ou decepcionante? Seria este o inferno ou apenas uma espécie de inferno particular? Desejou ter lido a comédia de Dante antes da morte. Sentiu ódio pela falta de compromisso para com sua lista de livros para ler antes de morrer. Levantou, caminhou a observar a vastidão dos descartes ali alojados. Distraído, quase que imprimindo um ar casual em seu andar compassado. Esquece-se brevemente do mais novo orifício corporal no topo de sua cabeça. Seguiu-se esqueirando por entre as rachaduras dos concretos à procura de respostas, desviando os pés dos dejetos e podridões, que, por motivo curioso, chamavam tanto sua atenção. Temeu buscar figuras humanas e ter a infelicidade de reconhecer qualquer identidade. Não vai encontrar nada por aqui. Soou repentino, clamor sonoro de intensidade sinestésica. Aquecia por fora, gelava o pobre Antônio por dentro. Um mendigo? As roupas pretas esfarrapadas, rasgadas, bem vestido num conceito pós-moderno. Talvez não fosse a sujeira. A sujeira física não é bem-vinda no mundo pós-moderno. O sotaque, a voz dolorosamente perfurante, a barba branca, o semblante branco, a pele escura e de feições largas. Tom se surpreendeu, não respondeu. Parou, pensou, trouxe notas sobre o minuto congelado. Coração a 130 BPM, sem swing algum. Suor a 5 graus. Corpo a 12 graus. Perna esquerda inquieta a pisar involuntária. Espasmos múltiplos de nervoso. O cabelo crespo e comprido sempre em frente dos olhos nublava a visão, se igualando ao embaçado da mente. Suas madeixas, outrora repletas de fios grossos e viçosos, agora rareava no centro donde se abria enorme fenda grotesca, que expunha,
impiedosa seu íntimo. Antônio temeu que a figura maltrapilha, poderosa, fosse capaz de lhe investir contra a brecha craniana e ali depositar bobagens, ideais falidos que custariam a se distanciar. Visto que agora não haviam barreiras, qualquer ideia, por mais inepta fosse, conseguiria alojar-se em seus pensamentos. E uma vez instaladas em camadas térmicas e aconchegantes do cérebro privilegiado de Tom, jamais deixariam seu posto sem épica peleja. Pensou em dizer algo, divagou sobre os sons das palavras e concluiu que o intervalo entre o abrir e o fechar das bocas é equivalente à expectativa de vida das palavras. Inútil informação, como de costume. Mas o nascimento de novos sons lhe interrompeu as filosofias desimportantes. O que faz aqui? Irredutível assombro musical. Não sei. Diminuto Antônio em queda livre, rumo à insanidade desesperadora. Não é tua vez ainda, mortal. Quem o trouxe aqui? Grandioso agouro fétido, em putrefato timbre ruidoso. Não vê que os motivos acabaram? Tudo que punha a boca se tornou insípido. Todo toque se fez frio. Cada nota agora é desarmoniosa. Todo aroma é enfastioso. Toda e qualquer visão me causa um avesso. A alegria se espalhou entropicamente pela janela, como um dente de leão, assoprado pelo vento do caos. E junto dela eu entreguei a vida. Finalmente, em sonoro suplício, bradou Tom, rompendo em lágrimas toda a sentença. O humano medíocre. Lhe confiei a visão das realidades múltiplas e vi o bem no primeiro final acabar sem nada, em vazio tão grande como o vasto campo de seus pesadelos. Não vê que as histórias felizes dizem pouco? Faça-me o favor e não volte tão cedo. Sentenciou ferozmente em tom insolente. Sem direito à resposta, Tom sentiu seu peito sendo tocado pelo mendigo, mago, sábio, entidade misteriosa do escuro. A sombra, que estava a mais de 50 metros, num pestanejar de olhos, estava não só em sua frente, como adentrava uma distância geralmente oferecida de bom grado a poucos. Ainda sem reação, Tom observava a entidade, com pouco ou nenhum esforço, lhe jogar de costas em golpe brutal. Como quem acaricia um peludo roedor, a sombra lhe tocou o dedo indicador no peito. Carinhosamente, em aparência, mas com ferocidade animalesca. Sua queda em câmera lenta era digna dos melhores filmes de ação. Tediosos filmes de ação. Sentiu dor diferente de toda a dor anterior. Ao chegar finalmente ao chão, sentiu dor com propósito. Dor com propósito não dói, aparentemente. Antônio já havia morrido uma vez, conhecia bem de dor. Fechou os olhos. Domingo. Abriu os olhos. Deitado, intacto e tranquilizado, sentou-se num gesto mínimo, tomou o aparelho celular, sem hesitar, discou o número conhecido. Alô, Christopher? Creio que sim. Não, escuta, você tem uma tarde pra me dar, pra me ouvir? Certo. Sim. Pronunciava cada uma das palavras com firmeza ímpar. Foi recebido com o amor fraterno do bom amigo. Abraços, piadas ruins como de costume. Tão breve cessara o reencontro, calou-se pronto a ouvir, consciente que o calado, Tom se tornava um grande orador de quando em quando. Seguiram os dois, por baixo das belas árvores do bosque próximo à universidade. O sol forte coloria a vida natural e os ipês brancos se negavam a aceitar qualquer melancolia. Antônio tentava, forçosamente, relatar entre soluços e lembranças tudo aquilo que lhe havia acontecido. Explicava sobre as visões incertas que obteve e, não obstante, era capaz de... Olha só aquilo, Tom. Intrometidamente, Christopher irrompe em animada gritaria,
que não pareava com a tristeza do relato. O quê? O que foi? Aqueles cipós, aqueles escuros bem lá longe. Você não acha eles bonitos? Eles não são lindos? Eu bem sei, mas por algum motivo eu gosto deles. Você não os vê como os belos? Ah, perdoe-me. Faça favor e esqueça. Enfim, prossiga. Disse Christopher, se recompondo em confusão, enquanto notava o rosto apático e melancólico de Tom metamorfosear-se em pura catarse.